Olá pessoal, tudo bem? Como nós podemos viver a espiritualidade no nosso dia a dia? Como a gente pode aperfeiçoar a qualidade dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos diariamente? A meditação é uma forma, é uma maneira, mas nem sempre nós estamos no local adequado ou com o tempo adequado para poder praticá-la. Para quem gosta de assuntos relacionados à espiritualidade, nós vamos refletir hoje em 20 passos que podem colaborar com esse nosso esforço de vivenciar a espiritualidade no nosso dia a dia. Eu sou o Carlos Medeiros e este é o canal Nexo, Curadoria de Conhecimentos em Espiritualidade. Ao observar o sucesso alheio, ao sucesso das pessoas, muita gente alega o seguinte: essa pessoa fez sucesso porque teve sorte. Se teve sucesso é porque teve sorte. Se comprou um carro novo é porque teve sorte. Se conseguiu passar na faculdade é porque teve sorte. Se comprou uma casa própria é porque teve sorte. As pessoas esquecem que existe uma outra palavra, não sorte, mas esforço. A gente precisa de esforço para tornar a nossa vida melhor, mas também para nos tornarmos melhores na vida. Tem gente que eu conheço que quer ter uma vida melhor, mas não quer ser melhor na vida. Quer receber, mas não quer dar. Então nós vamos discutir hoje aqui, refletir em 20 passos que podem contribuir conosco, colaborar com a vivência da espiritualidade no nosso dia a dia, para que nós nos tornemos melhores na vida e assim tenhamos uma vida melhor. Para isso, nós criamos um personagem que vai perseguir esses 20 passos. Esse personagem nós chamamos de Homem de Bem. Então o Homem de Bem é o nosso personagem dessa historinha que nós vamos passar hoje, que nós vamos discutir agora, nessa relação bastante tranquila nesse nosso vídeo. Como vocês estão vendo, eu tenho aqui o meu roteiro e nós fizemos isso de propósito para que a gente possa estabelecer uma relação sem muita burocracia, sem formalidades. Eu vou consultar com a sua licença o meu roteiro à medida que a gente vai conversando e assim nós vamos ter um papo muito mais próximo, muito mais intimista e mais leve, que é o que nós precisamos efetivamente, não é verdade? Então, este nosso personagem chamado Homem de Bem vai perseguir esses 20 passos conosco nesse dia. E o primeiro passo que o Homem de Bem persegue chama-se presença. O Homem de Bem vive este primeiro passo chamado presença. Ele está presente, ele se faz presente em tudo aquilo que ele faz. E para isso ele tem que observar se ele está praticando a lei de justiça, amor e caridade que preside a vida dos homens, inclusive a dele. Se ele não violou essa lei, se ele não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se não negligenciou uma oportunidade de ser melhor, isso é presença. Este é o primeiro passo que o homem de bem empreende nessa caminhada. O segundo passo que o homem de bem empreende é a fé no sagrado. Ter fé no sagrado não implica em religião. Por quê? A virtude não tem mestre. O sagrado não vai deixar de existir simplesmente porque a gente aceita ou deixa de aceitar, acredita ou deixa de acreditar. As leis naturais existem e estão aí para serem observadas, estudadas, e o homem de bem entende que essas leis existem, por isso ele tem fé no sagrado. E eu falo em fé aqui não como uma virtude mística, mas como um sentimento prático que fortalece o homem de bem para ele crescer, para empreender, para ser resiliente aos desafios que são apresentados nesse segundo passo, na fé no sagrado. O homem de bem tem esperança no futuro, é o terceiro passo. Ter fé no futuro significa colocar os bens espirituais acima dos temporais. Mas vamos entender bem isso, né? A gente não fala aqui sobre um aspecto meramente religioso, mas do ponto de vista transpessoal, né? E esperança no futuro não implica em ter ansiedade, não é isso que a gente quer dizer. Uma coisa é você ter esperança no futuro, outra coisa é você ser ansioso pelo futuro, né? Então esperança é a qualidade de quem espera agindo. Daí a palavra esperança. O quarto passo que o homem de bem empreende é a testemunhação pelas atitudes. Então, o homem de bem sabe que todas as dificuldades, todas as dores, são provas ou são expiações, né?
que ele precisa passar, que ele transforma tudo isso num outro nome, chamado desafio. Faz toda a diferença na vida do homem de bem. E é por isso que ele sabe que não adianta reclamar. Reclamar, a reclamação significa clamar novamente, reclamar. Ficar repetindo a reclamação, repetindo. Testemunhar pelas próprias atitudes, ter atitudes que testemunham a sua fé no futuro, a sua esperança no futuro, implica em articular todas as formas possíveis de solução dos desafios do homem de bem. Esse é o quarto passo. O quinto passo que o homem de bem empreende é a retribuição do mal com o bem. O homem de bem não se vinga. A vingança tem muitas faces. A vingança não faz parte da vida do homem de bem. Retribuir o mal com o bem não significa simplesmente se sujeitar ao mal toda hora, mas respeitar e agir de acordo com princípios justos, que fazem todo sentido para ele. O sexto passo que o homem de bem empreende é o altruísmo, a capacidade de ser generoso. Inclusive generoso para consigo mesmo, generoso para com as pessoas, compartilhando os seus conhecimentos, compartilhando aquilo que ele tem, mas também sendo generoso consigo mesmo. Quão importante isso é para nós? Como é importante isso para um homem de bem, para esse personagem? O sétimo passo que o homem de bem empreende é o sentimento de pertencimento. Ele é capaz de se sentir pertencer à humanidade, independente de raça, de credo, de crença, de religião. Eu empreendi uma viagem para a Grécia em 2011, uma viagem de peregrinação e estudo. Fui estudar a tradição ortodoxa grega. E quando eu desci no aeroporto de Tessalônica, a segunda maior cidade grega, lá no nordeste da Grécia, quase na divisa com a Turquia, que eu olhei aquelas montanhas gregas, eu olhei aquele aeroporto, tudo escrito em grego. Falei, meu Deus, o mundo é muito pequeno. Você se sente pertencendo a uma grandiosidade que você nunca parou para pensar como ela é presente na nossa vida. O homem de bem busca esse sentimento de pertencimento. Ele não vive olhando para o próprio umbigo. Ele compartilha, ele é capaz de se sentir pertencer a toda a humanidade e respeitar toda a humanidade como ele se respeita a si mesmo. O oitavo passo que o homem de bem empreende é o respeito às convicções. Respeitar as convicções não implica necessariamente em concordar com essas convicções. Você pode respeitar sem concordar. Da mesma forma, você pode ter as suas próprias convicções e fazer-se respeitar sem agressividade. Esse é o papel do homem de bem no oitavo passo, no respeito às convicções. O nono passo que o homem de bem empreende é o respeito à sensibilidade humana. Sensibilidade, caridade, amor, respeito. Tornar-se sensível. Vivendo esse nono passo, respeitando a sensibilidade humana, o homem de bem respeita as suscetibilidades. Não fere essas suscetibilidades. Não expõe as pessoas. Procura respeitar o espaço de cada uma delas. O décimo passo que o homem de bem empreende é o perdão das ofensas. Perdoar, novamente, significa não vingar-se. Como eu disse aqui, num outro passo, anteriormente, né? O homem de bem sabe que a vingança tem várias faces. Basta a gente voltar a atenção para dentro de nós mesmos, perceber como é que nós somos e nós vamos, às vezes, notar certos nuances de vingança, que às vezes não são visíveis. Às vezes elas acontecem simplesmente na esfera do nosso sentimento e pensamento, a gente não pratica, mas dependendo da intensidade e da intenção, é como se praticasse. Por isso a importância nesse décimo passo, que é o perdão das ofensas, de praticar a meditação do perdão. E deixar que o tempo se encarregue de limpar o nosso campo emocional, não ficar resgatando aquilo permanentemente. Perdoar. O 11º passo que o homem de bem empreende é a indulgência para com todos. Indulgência, misericórdia com as fraquezas alheias, clemência, tolerância. Misericórdia, a palavra misericórdia é uma palavra latina, aliás são duas palavras. Miseri quer dizer miserável, no sentido de pobre, de simples. Cordis quer dizer coração. Por isso que nós falamos que essa região aqui é a região cordial ou pré-cordial, a região que antecede ao coração. Quando eu vou numa reunião, vou numa festa, a pessoa que me recebeu foi cordial comigo, ela pôs o coração naquilo.
Misericórdias, ter o coração pobre, ter o coração miserável, o coração no sentido de simplicidade, colocar o coração, a indulgência, a clemência nas fraquezas alheias. O 12º passo que o homem de bem empreende é o realce das virtudes alheias, realçar a luz das pessoas, o que as pessoas têm de bom, evitar a atitude escandalosa. O escândalo expõe as pessoas. Alguém pode estar dizendo agora, né, ouviu o que eu estou falando aqui, mas diz lá no Evangelho que Jesus pregou, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. É verdade, é necessário que haja o escândalo, porque os homens se punem uns aos outros. Essa necessidade que o Cristo quer dizer é que isso vai naturalmente acontecer se essas pessoas não tomarem cuidado. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Então é preciso refletir nessa frase. Ai daquele. Ou seja, não há necessidade de buscar o escândalo, de expor as pessoas. O 13º passo que o homem de bem empreende é o esforço permanente na melhoria íntima, cuidados permanentes consigo mesmo. Isso também é ter amor por si. Cuidar de si também é ter amor, além de cuidar do outro. Diz no Evangelho, né, que Jesus, contando uma das suas parábolas, uma delas ele conta do homem que saiu para viajar, de um senhor de uma fazenda, mais ou menos assim. Quando ele voltou, ele chamou os servos e falou: dá conta da sua casa. Dá conta da sua casa. Ele não falou: dá conta da casa do seu vizinho. Dá conta da sua casa. Então, cuidar permanentemente dessa melhoria íntima, todos os dias. Para que a cada manhã ele possa dizer que ele é uma pessoa melhor do que o dia anterior. O 14º passo que o homem de bem empreende é a discrição. Ser discreto. Não fazer propaganda exagerada do ego. Aí, novamente, alguém pode estar dizendo, né? Mas o Cristo falou: brilhe a vossa luz diante dos homens. É verdade. Ele fala isso para que a gente não tenha exageros. Ora, tudo aquilo que eu tenho de bom, que eu faço de melhor, eu preciso colocar à disposição. O Tiago, que é o meu companheiro aqui da equipe que está filmando nesse momento, ele é extremamente competente nisso que ele faz. Ele precisa falar disso que ele faz. Dar conta disso que ele faz de bom, de melhor. Cada um de nós tem o que é de melhor dentro de nós. E nós podemos utilizar isso com discrição, com benevolência, mas sempre utilizando o que é de melhor, sem propaganda exagerada do ego. O 15º passo do homem de bem é a colaboração sem ostentação, que é muito semelhante à discrição e à benevolência, né? Então, colaborar sem ostentação. Não se envaidecer com o que tem. O 16º passo que o homem de bem empreende é a responsabilidade com os bens materiais. Pois é, esse é um ponto crítico aí que eu acho que vale a gente refletir um pouco mais, né? Tudo que a gente possui de bens, de família, isso nos foi cedido, nós somos fiéis depositários. Isso a vida nos cedeu, nos emprestou e em um momento da vida a gente vai ter que devolver. Porque caixão não tem gaveta, né? Essa frase aí todo mundo conhece. Caixão não tem gaveta, você não vai abrir uma gavetinha, vou levar o carro, vou levar a casa, vou levar o dinheiro, vou levar... Não vai, não vai levar. Então, hoje em dia, inclusive no meio empresarial, tem uma frase que é muito comum, né? Essa frase ela ressalta muito bem a questão empresarial, mas ela vale para a nossa reflexão aqui. Essa frase é a seguinte: o poder está no uso e não na posse. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, hoje muita gente... Eu tenho um filho, por exemplo, eu tenho 3 filhos. 2 deles não têm carro. E não querem ter. Depois eu pergunto: mas por que você não quer ter um carro? Ah, tem Uber, pai, para que eu quero o carro? Então ele está no uso. A capacidade está no uso e não na posse. Eu não preciso possuir para usar. Da mesma maneira, tudo que nos é cedido na vida nos é emprestado. Nós podemos usar, mas não abusar. Porque nós vamos ter que devolver um dia. E o homem de bem sabe disso. Responsabilidade com os bens materiais. O 17º passo que o homem de bem empreende é a autoridade humanizada. Se ele é líder, se ele tem autoridade sobre pessoas, ele não faz as pessoas sentirem o peso dessa responsabilidade. Ele se torna um líder.
Ele não é um chefe, ele não é um patrão, ele é um líder. Líder é aquele que tem a capacidade de inspirar as pessoas. Esse é um líder. Não é quem manda. Pode até ser que a pessoa mande e seja um líder. Mas simplesmente mandar não implica em liderança. Da mesma forma, o 18º passo que o homem de bem empreende é a subordinação responsável. Da mesma forma que no 17º passo existe a liderança, no 18º passo, o subordinado que está submetido a uma liderança, ele cumpre com seus deveres, ele tem zelo, cuidado com aquilo que faz, cumpre os seus deveres conscienciosamente, faz aquilo porque sabe que aquilo é bom. O 19º passo é a noção de direitos e deveres, autoexplicativo. Para todos nós. O homem de bem tem noção clara quais são os seus deveres e direitos. Porque existe. Quem tem direito também tem dever. Quem tem dever também tem direito. E o 20º e último passo que o homem de bem empreende é a autoavaliação consciencial. Ele está sempre se autoavaliando. Esses 20 passos não são todas as qualidades que se espera de um homem de bem, mas se todos nós estivermos empenhados em segui-los, nós certamente estaremos no caminho que nos conduzirá a uma vida melhor, um pouco mais feliz. Era isso que eu tinha para apresentar para você. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o meu canal, compartilha, convida as pessoas para assistir, tá bom? Isso é o que a gente tem para dizer por hoje. Até o próximo vídeo. Muita paz no seu coração. Namastê.